bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E eu ando variando os episódios entre casa e escritório, os estúdios GetUp. Eu sei que o áudio aqui faz eco e etc. Mas tem uma coisa mais importante aqui, né? Além de dar trabalho pro editor, o mais importante aqui, o que a gente sempre busca é compartilhar o conhecimento e poder falar com mais pessoas, entender sobre mais coisa. E aí eu deixo isso de lado, mesmo sendo um podcast e o áudio deveria ser uma prioridade aqui, às vezes, frente ao conteúdo, tá, ele perde um pouco de relevância. Beleza? Me perdoem aí pelo eco, eu prometo me esforçar mais, tá bom? Ou talvez pôr um Sonex no meu quarto. Bom, eu falei dos estúdios GetUp, e se você caiu aqui de paraquedas e não conhece a GetUp é a empresa que te auxilia e te vai junto com você na sua jornada de Kubernetes e Cloud Native, que, para quem não entrou nessa ainda, é uma jornada, não tem uma migração e parabéns, agora você vai para o próximo estágio, tá bom? Então, essa jornada, ela ocorre em bastante tempo e precisa envolver muita gente, e aí você pode envolver também a GetUp e ela pode te ajudar. Além disso, a gente tem alguns projetos open source que eu gosto de compartilhar aqui, eu já falei em outros momentos, que são projetos para te auxiliar a ter visibilidade do seu Kubernetes. Essa não é uma tarefa simples, então eu espero que você possa pegar essa mão que a gente está te dando para caminhar aí. Então, GitHub.io/open source, você pode conhecer um pouco mais sobre essas aplicações. Beleza? Jabá feito. Hoje eu tenho a presença ilustre de um cara que eu tive a chance de conhecer pessoalmente, né? A gente conhece pessoas pela internet e fica décadas contando piadinha e falando mal de coisas, todo mundo junto lá no Twitter, pra gente poder falar mal de Java juntos. Mas eu pude conhecer o Bruno Rocha lá em Portugal e ele vai contar pra vocês quem é Bruno Rocha ou Rocha Bruno. É mais fácil de encontrar assim, não é? É isso aí. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de participar, acompanho sempre o Cubicast. E é isso aí. Muito feliz com o convite de estar participando e vamos nessa. Valeu! Olha, hoje o papo vai ser um pouco diferente, ou talvez, sei lá, eu costumo dizer que eu compartilho aqui no Cubicast as minhas próprias dúvidas, como que eu estou descobrindo as coisas e etc. E você, Bruno, é um cara... Antes eu queria falar um pouco das credenciais quase aqui, né? Que você faz, não sei como se fala, né? Faz Python, desenvolve em Python e é talvez um evangelista ou talvez um dos maiores evangelistas que a gente tem em português, assim, de Python e de Rust. Mas eu queria falar primeiro sobre o Python, que você tem o curso de Python lá na Linux Tips, inclusive, certo? Sim, tenho na Linux Tips um programa de treinamentos, são 4 cursos, na verdade, aonde eu tenho a honra de ter o Luciano Ramalho como meu parceiro nesse material. Então a gente criou a grade do treinamento e estamos criando todo o conteúdo que ainda não está 100% pronto, mas está ficando muito bom. E então a gente juntou ali a minha experiência de mercado, né, trabalhando, fazendo engenharia em empresas, com a experiência teórica do Luciano Ramalho, que é o maior autor, talvez, do mundo, assim, em Python, né? Então é um material muito bom com a Linux Tips, que é uma escola que eu admiro bastante, e eu sempre pensei, se eu fosse fazer um treinamento hoje, um curso, ia ter que ser com ele, sabe? E deu certinho e tá sendo muito legal, assim. É um curso diferente dos cursos que a gente vê por aí, né? É um curso que ele é mais voltado em você aprender por aprender, porque você gosta de aprender, porque você quer conhecer a linguagem. Não é um curso assim, tipo, aprenda e saia daqui com emprego, sabe? Não é essa a minha proposta. A minha proposta é, vamos mergulhar no Python e vamos entender tintim por tintim como ele funciona. E é claro que isso vai te ajudar a arrumar emprego, mas não é essa a proposta, aprenda de fato, sabe? Mergulhe nas entranhas do Python. Tá sendo bem legal. Legal. Olha, eu vou ligar com outra coisa. Você tem um canal, eu não vou dizer que você já compartilha ele com uma galera, né? Que é o Code Show. Fala um pouquinho sobre ele e eu vou conectar com outra história daqui a pouco. Tá bom. Então, o Code Show é um canal que eu comecei já tem alguns anos, né? Nessa coisa de querer criar conteúdo. E eu nunca tive a real intenção, assim, de ser youtuber, sabe? De ser influencer, nada disso. Era mais assim, eu quero fazer
fazer tutorial, sabe? O meu lance é muito técnico, assim. Quero abrir o editor e mostrar o passo a passo pro pessoal como fazer. Porque eu fazia muito isso na era dos blogs lá, sabe? Criar aqueles artigos que a pessoa cola passo 1, passo 2, passo 3 e vai indo. Eu queria fazer canal de tutorial mesmo, assim, abrir o código, mostrar o código pra pessoa acompanhar e entender, né? E nesse meio tempo eu vou usando, assim, as minhas habilidades de professor, né? Eu dou aula já tem muito tempo, pra ir explicando os conceitos por trás do que eu tô fazendo na prática. Então, nisso nasceu o Code Show, que foi inspirado lá na frase do Linus, né? Tipo, Talk Cheap, Show Me the Code, né? Então, eu falei, esse nome tá livre, vai ser esse nome, né? E aí, assim, tinha um outro nome o canal antes, mas no fim das contas virou Code Show. E eu fiquei aí desde 2016 com esse canal fazendo conteúdo sozinho. E fazer conteúdo sozinho é um desafio, né? Você ter que ficar ali toda semana colocando vídeo, pensando em script e tudo mais. Então era aquela coisa. Às vezes eu tinha períodos onde eu tava naquele gás, então eu colocava 10 vídeos e depois o canal ficava 1 ano sem receber um vídeo, né? Então eu parei pra pensar e falei, olha, o meu negócio é comunidade, sabe? O meu negócio é trabalhar junto com a galera. Então eu juntei os amigos, que assim, além de amigos, são referências pra mim, pessoas que eu admiro muito, e convidei, né? Fui convidando as pessoas, falei, eu vou juntar 10 pessoas e vamos fazer um canal colaborativo, vamos ver se dá certo. E tá dando certo, né? E aí, no fim, assim, eu meio que compartilhei o canal com essas pessoas, o canal já tinha um público ali, já tá crescendo, e aí a gente consegue colocar vídeo toda semana, sabe? Não fica pesado pra todo mundo. Eu ponho um vídeo por mês, o outro põe outro vídeo por mês, a gente tem pelo menos 2 vídeos por semana dessa forma, e o público vai ter conteúdo focado em tecnologia, programação, código, e essa é a história aí do Code Show, né? Massa, muito legal. Olha, se você nunca viu, passa lá, talvez os grandes nomes da tecnologia brasileira estão lá, né? Eu até vou destacar um que eu estava escutando e eu vou citar ele aqui, o Theo Calvo. O Theo que ele aparece também lá no Linux Tips, ele tem a Twitch que ele faz de manhã e compartilha muito conteúdo, muito profundo, assim, e para você entender por quê as coisas. E é exatamente sobre isso minha pergunta, porque eu me considero uma pessoa preguiçosa, ou talvez tenha outras raízes aí, né, sobre se perder nas tarefas, ou não conseguir focar aí, etc. Mas, tá bom, nos anos 80, da onde eu venho, tudo chamava preguiça. E aí, tem um vídeo seu contando um pouco sobre a sua história ali, né? E você fala até que você teve o privilégio de, no início, poder só estudar e só pensar nisso. E aí, ligando isso com o que você estava falando sobre o seu curso, né? De que não é um tutorial, não é tipo, olha, aprenda essas funções aqui e você vai ter mais essa ferramenta, né? Saiba desenvolver e etc. E aí, depois você vai decidir como você vai usar isso. Conta um pouco sobre isso, sobre a sua história ali, o inicial e como isso influencia no resultado final. Assim. Eu acho assim, eu comecei na área de computação porque eu tinha curiosidade, né? Não foi assim uma coisa do tipo, vou um dia trabalhar com isso. Eu era adolescente, então nem tinha pretensão de ter um emprego um dia na minha vida. Eu tava preocupado, sei lá, em ouvir música na época. Eu nunca fui ligado em jogos, em games e nem em esportes. O meu negócio era música, né, quando eu era criança e adolescente. E aí quando eu tive contato com o computador, foi meio que assim, né, brilhou meus olhos, eu falei, nossa, não é só pra jogos isso daí, né, sabe? Dá pra ver outras coisas, tô curioso, né, abriu lá um Lotus 123 num computadorzão antigo. Eu falei, quero saber o que é isso aí. E comecei a me interessar e fuçar e mexer, e foi assim a adolescência praticamente toda, né, até ali perto dos meus 20 anos, eu mexendo em computador por conta própria, sabe? Então, instalava um sistema operacional novo, eu passava horas clicando nos botões, sabe? Eu não sei se alguém já teve esse prazer, e principalmente quem trabalha com Linux, acho que já deve ter tido esse prazer, principalmente antigamente, que você pegava os CDs de distribuição para instalar, e você ficava scrollando a lista de pacotes e clicando um por um. O que é isso daqui? O que isso faz? E você vai clicando. Eu passava horas, sem brincadeira. Às vezes eu até deixava o computador parado para dormir, voltar de manhã e continuar selecionando o pacote, sabe? Para entender o que era aquilo. E pera, esse botão aqui ainda não cliquei. Essa pasta eu ainda não vi o que tem aí dentro. Então, assim, eu queria explorar o máximo, sabe? Tirar o máximo daquilo ali. E nunca foi nesse começo, assim, nada estruturado. Era meio que assim, só quero ver como é que esse negócio funciona, só quero abrir isso daqui, fuçar, meio que por gosto, assim. E, assim, meio que naturalmente foi
se tornando profissão, né? Porque as pessoas vão falando, olha, menino que mexe com computador aí, sabe fazer uma etiqueta, sabe fazer uma mala direta, né? Que era o spam lá da época, sabe instalar um drive gravador de CD aqui pra mim, o que é um driver e tal, e eu já fuçava, sabe? Às vezes eu nem sabia de fato o que estava acontecendo, mas eu sabia chegar no objetivo, né? Até que eu fui estudar depois e me aprofundar, mas assim, o gosto por ficar horas fazendo isso, explorando, lendo manual, essas coisas, eu sempre tive. E eu acho que nessa época, né, eu nem tô falando tão antigamente assim, foi no começo dos anos 2000, quando eu tava bem mergulhado nesse mundo de explorar tudo de computador, redes, hardware, sistema operacional, o que eu pudesse. Eu acho que tinha uma experiência que é um pouco diferente de hoje. E eu tenho uma certa nostalgia dessa experiência, que era aquela experiência de você ir na banca de jornal, entrar na banquinha de jornal lá e ter aquelas revistas bem clássicas, assim, PC Master, Info, aquelas bem antigas. Tinha várias revistas, de Gerati, sabe? De Gerati. Umas coisas só que... E assim, você comprava revista e ela não era, por exemplo, que nem você ir hoje lá num Medium ou num lugar de artigos, assim, e você escolher o que você quer ler, sabe? Tipo assim, eu vou entrar lá no Medium e vou procurar Python. E aí eu vou ficar só ali lendo coisa de Python, beleza, é muito bom. Só que hoje em dia eu perco muito foco, sabe? Em fazer isso. Eu não consigo consumir muito bem esse conteúdo, para dizer a verdade. É só algumas coisas que eu salvo. Naquela época eu tenho saudade porque assim, eu pegava a revista e simplesmente tava lacrada, ia pro caixa, pagava e ia embora. E aí eu sentava pra ler, e como eu paguei, tipo, na época lá, não sei quanto era, mas digamos que eu paguei R$5 na revista, eu lia a revista inteira, tá ligado? Eu queria aproveitar o máximo daquilo. Então não importava pra mim se tava falando de Python, se tava falando de SQL, de Perl, de COBOL, eu queria ler. E às vezes a revista ficava meses ali na minha mesa. Eu falava, tem um negócio aqui que eu ainda não li. Porque a internet não era acessível, né? Então aquele tempo livre que hoje a gente mata no Twitter, o que eu fazia? Abria a página da revista e falava, olha, tem um artigo aqui, como fazer tal coisa no COBOL, deixa eu ver como é isso. E aí você acaba consumindo aquele conteúdo mais diverso, né? Então eu acabei adquirindo aí, tipo, um conhecimento um pouco mais amplo, que hoje já é defasado, né? Mas na época, tipo, os principais bancos de dados que a gente tinha na época, as plataformas de desenvolvimento, e tendo esse interesse cada vez maior, né? Então, acho que é desse vídeo que você tá mencionando, né? Que eu falo um pouco dessa experiência aí, né? De você mergulhar no assunto porque você tem muito drive, muita motivação pra ficar fazendo aquilo, sabe? É como se fosse um game mesmo, sabe? Você quer ver qual que é o próximo passo ali e é super prazeroso, né? Então essa que foi assim a minha lembrança assim do meu começo de carreira foi isso, né? Até quando eu consegui meu primeiro emprego assim como professor numa escola de computação e fui estudar de fato, entrar num curso, né? Tipo, ter que seguir regrinha ali, tal, que foi uma tortura pra mim no começo, sabe? De ter que ficar seguindo o programa e tal, mas eu estudei pra adquirir as bases que eu não tinha, né? Tinha aquela coisa meio de caótica assim, né? É isso. Legal, olha, eu queria destacar duas coisas aqui. Você disse, não faz muito tempo, ali no comecinho dos anos 2000, já faz 20 anos, tá bom, Bruno? A gente tem essa mania, né, de pensar, tipo, 30 anos atrás foi em 1970, né? Lascou. Bom, mas eu acho que esse lance, talvez isso é uma coisa que também me atrapalha, que quando a gente estava nesse momento, né, pré-internet, a internet já existia, tá bom? Mas não tinha a casa de todo mundo. Então a gente estava lendo a revista, ela tem uma quantidade limitada de informação ali. Você citou o Medium, né, ou blogs, ou você vai clicando e você vai abrindo 1000 abas e você vai até o infinito, né? A internet é infinita de conteúdo, até você esbarrar num vídeo de um indiano e aí dali você nunca mais sai, né? E pronto. E deixa você com muita dúvida, né? Esse paradoxo de escolher, assim. Exato. Eu gostava da experiência de assim, eu paguei R$5 nessa revista, os editores já escolheram pra mim o que eu vou, e eu vou consumir ela toda. E assim, não sei se é bom pra todo mundo, mas pra mim foi muito bom no meu começo de carreira. Foi quase que uma mentoria de carreira através das revistas, né? Não, muita hora. E aí, vamos conectar isso aí com Python de volta, né? Python talvez, normalmente quando a gente está falando aí, e normalmente o Kubecast aqui está falando sobre DevOps e esse mundo, hoje grande parte é quase um consenso de que os DevOps e SREs aí deveriam saber de alguma forma programar. As pessoas diferem aí sobre o que quer dizer se programar, mas normalmente você vai direcionar isso para Python. Talvez entre as mais
votadas aí, normalmente é Python. Como que foi a sua jornada de estudar Python e ser desenvolvedor, assim, ou sei lá, e cair para engenharia, né, mais para essa parte voltada para operações, não desenvolvendo mesmo, sei lá? Então, no meu começo de carreira, digamos assim, eu passei, como eu te falei, eu passei fuçando computadores, adolescência ali. Chegou uma hora que eu tive outros trabalhos que não eram nessa área, mas calhou de eu ir para uma empresa lá de treinamentos e tal e começar a dar aula. Então, assim, o meu primeiro contato mesmo profissional, assim, com tecnologia, foi entrar numa sala de aula e ensinar as pessoas a usar o computador, porque eu já sabia usar o computador, né? Mas era aquela coisa de escola de informática, né? Como é que você usa o Word, o Excel, o Notepad, como que você instala uma impressora, como que você instala um driver, era meio que essa coisa. Eu fui adquirindo esse gosto por ensinar, né? Por falar, por dar aula, fazer tutorial, essas coisas que eu tenho. Acho que assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer até hoje, né? Se eu pudesse escolher, eu ia dizer, eu sou professor, né? Mas não dá tanto dinheiro quanto engenheiro, então eu prefiro ser engenheiro. E assim, eu, depois de um tempo, acabei por motivos, inclusive financeiros, né, aceitando uma proposta de trabalhar numa empresa, que era uma fabricante de autopeças, e o meu cargo lá era sysadmin, né, administrador. Na época não usava sysadmin, era administrador de sistemas, tinha algum outro nome lá. Na verdade eu acho que era tudo, era suporte técnico, na verdade, o cargo. Mas o que eu fazia? Eu tomava conta de servidores Windows e Linux, né, porque a empresa tinha aqueles terminal services, né, que os thin clients acessam ali, né, e também tinha os servidores mais para a internet que eram em Linux, né. Então eu sabia mexer um pouco nos dois, né, por essa coisa de gostar de ensinar e fuçar. Fizeram uma proposta boa, fui trabalhar lá. Então o meu trabalho era administrar os servidores, atualizar pacote, instalar novos clients quando eles contratavam novas pessoas. E ali, na verdade, eu fazia um pouco de tudo. Eu passava cabo de rede, limpava cabo, sabe, aquela coisa bem assim, tipo, quando começou o Wi-Fi, né, nessa época a gente ainda fazia tudo no cabo. Aí começou a vir essa onda de Wi-Fi, 2003 aí, mais ou menos. Eu comecei a também fazer curso de Wi-Fi. Pra você ver, hoje eu acho que nem existe curso de Wi-Fi, mas tinha curso de Wi-Fi, sabe? Pra você aprender o que é Wi-Fi, como você configura, quais são as placas as antenas e tal. E eu fazia esse tipo de trabalho. Fiquei um tempinho fazendo esse tipo de trabalho, mais voltado para montar computador, rede. Você acaba fazendo um pouco de tudo. Não tinha tanto dessa especialização, sabe? Caía para você lá assim, por exemplo, olha, tem um chamado aqui que é para instalar uma impressora. Tem um chamado aqui que é para instalar, precisa pôr mais memória no computador. Tem um chamado aqui que estão tentando invadir o servidor. Tem um hacker, e você ia fazer um pouco de tudo. Precisa fazer uma query no SQL para gerar um relatório. Sou eu, vou lá, entendeu? E era esse 1001 utilidades aí nessa empresa. E ali foi aonde a gente passou por um problema de licenciamento com a Microsoft, né? Então, aquela coisa, isso nunca vai acontecer com ninguém. Um dia bateram lá na porta, uns engravatados lá, e falaram assim, olha, tem uma denúncia aqui. Os caras do MIB apareceram lá. Exatamente. Tipo os caras do MIB. Não, mas é bizarro pensar, porque foi exatamente assim, né? Os caras, quero falar com o responsável pela informática. Aí vou eu lá, né? Vestido de socialzinho, assim, sabe? Porque na época era mais comum. Uhum. Então aquela roupinha meio... Chamei, eles falaram, somos aqui representantes de uma empresa jurídica da Microsoft, não sei o quê. Temos aqui dados, né? Eles coletavam de algum jeito essa telemetria, de que vocês rodam Windows que não tem licença, né? E quem não rodava Windows que não tem licença, né? As empresas não rodavam. E aí começou a minha vida com Python. E é muito engraçado, né? Porque eu não comecei com Python para ser desenvolvedor. O que aconteceu? O dono da empresa me chamou e falou, o que a gente faz? A gente tem um parque lá dentro da empresa com, sei lá, 200 computadores, tinha na época, as máquinas ali, tudo rodando Windows, acho que era Windows 98, migrando pro Windows XP, uma coisa assim, mas tudo piratão, sabe? CDzão da Santa Ifigênia instalado ali. Um único CD e acabou. E só o servidor que tinha licença. Que a gente escrevia com a caneta a chave no próprio CD. Eu lembro a chave até hoje, cara. GC, CJ3, GTQ62, FP87694, FBR, D3, DX8. Chave de instalação. Pode instalar o seu Windows XP aí. Pode instalar o Windows XP aí, galera. É bizarro, porque tem umas coisas que... Melhor Windows que já teve. Fica gravado na memória essas coisas. E assim, o cara me chamou num final de semana, logo depois disso daí, e falou assim, o que a gente faz? A gente tem 200 máquinas, a gente só tem a licença do servidor, o pessoal precisa continuar trabalhando. Uhum. E a maior parte do pessoal trabalhava num sistema escrito em COBOL e trabalhava também em Excel, né, em planilha.
Basicamente era isso. Mas um monte de Windows pirata e só o servidor lá que eles acessavam com o Terminal Services quando precisava, né? E ali tinha licença. Aí eu falei, né? Eu espertão, né? Sabe quando você é jovem e você quer mostrar trabalho, você dá ideia, né? E quando você dá ideia, a responsabilidade é sua, né? Você é dono. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia. Tem um negócio aí chamado Kurumin Linux. E é super parecido com Windows. E ele roda Excel. E dá pra colocar um programa em COBOL pra rodar dentro dele lá. Tem um Wine, dá pra pôr os negócios de... As impressoras que rodam só em Windows. Eu já testei, funciona tudo. Ah, parabéns, muito boa ideia e tal. Esse é seu projeto. Eu pago a pizza hoje e pra amanhã você tá... Era tipo assim, os caras foram lá numa quinta-feira e eles iam voltar na terça. Já com a inspeção com a Polícia Federal mesmo, assim, os bagulho de mandato, assim, tá ligado? Ou seja, eu passei sábado, domingo e segunda-feira fazendo com que 200 máquinas se transformassem em terminais Kurumin Linux. E aí, até aí tudo bem, aquele trabalho de sysadmin que na época era assim, você instalava um computador, uma máquina, e naquele mesmo perfil, você tinha mais 20. Então eu usava o Norton Ghost, fazia um ghost daquele HD e replicava para as outras. Depois você só tinha que botar e mudar, por exemplo, o nome da máquina, o número de IP e tal, era bem assim. Só que assim, era 200 máquinas e eu acho que eu tinha 2 pessoas me ajudando e assim, eu que fazia esse trabalho mais de organizar essa parada aí, né? E instalando o Kurumin, né? Então beleza, a gente fez, instalou Kurumin Linux em tudo. No dia que os caras chegaram lá, só tinha o servidor rodando Windows, deu tudo certo, maravilhoso, né? Só que assim, os tickets de suporte bombando, tá ligado? Não sei como é que eu faço, não consigo habilitar o arquivo, não sei o que não abre, não sei o que não funciona, porque apesar de abrir os arquivos do Excel, tinha muita coisa que era só para Windows, né? Ainda mais o pessoal do marketing lá, naquela época trabalhava com AutoCAD, então não instalava em Linux, tá ligado? Então a gente colocou no Wine para rodar, depois colocamos para rodar em virtualização, essas paradas. Mas enfim, para não estender, vou chegar no Python. O Kurumin, ele tinha um negócio muito legal chamado ícones mágicos, né? Que nada mais é do que um painel de controle que toda distribuição Linux tem hoje. Se você instalar o Ubuntu, você vai ter lá aqueles settings lá, com um monte de botãozinho e tal. Mas naquela época não era comum, até porque o Kurumin era inovador. Acho que ele foi um dos primeiros que tinha esse lance de botar do CD e usar o KDE, assim, com muita funcionalidade. Então, o que ele tinha? O ícones mágicos era um painel de controle, onde você podia criar pequenos scripts para fazer coisas específicas. Por exemplo, converter um arquivo do AutoCAD para um SVG para abrir no Inkscape. Então tinha um ícone mágico. Então o usuário, ele ia lá, ícones mágicos, converter AutoCAD para Inkscape. Escolhia o arquivo e o script rodava, tá ligado? Para ele não ter que entrar no terminal e rodar ali os comandos na mão. Então basicamente era assim, automação para um usuário de Linux. E boa parte dos ícones mágicos eram escritos em Perl, em Bash e em Python. Então, assim, eu já manjava de Bash, porque eu trabalhava administrando o servidor Linux, né? E eu escrevia ícone mágico todo dia ali em Bash. Ah, preciso fazer conexão com um fax, né? Que a gente usava na época. Você conectar o fax no computador. Então, eu fazia um ícone mágico que quando o usuário clicava, né, bonitinho, e fazia as perguntas, tinha um formuláriozinho, e saía fazendo essas coisas, né? Só que o Bash começou a ficar limitado, né? E o próprio Kurumin tinha no menu dele um tutorial de Python. Se você instalar o Kurumin hoje, você vai ver, tem lá assim, ó, tutorial de Python. Acho que tinha um menu que era tutoriais, e tinha vários, sabe? Um era Python, escrito pelo Carlos Morimoto, que é o criador do Kurumin, e eu cliquei naquilo ali um dia e falei, deixa eu ver se eu consigo tirar mais proveito desses ícones mágicos. E aí começou. Eu comecei a escrever em Python ao invés de escrever em Bash. E isso daí foi em 2004, né? 2003, 2004, por aí. Né? Então, eu fui ali escrevendo aqueles negocinhos ali em Python e tal, até que eu comecei a gostar, né? Falei assim, não, é isso aqui, tá ligado? Sofria pra fazer um negócio ali com Bash ou com Perl, não vou fazer só em Python agora. E não tinha comunidade Python. Eu acho que tinha o site da Python Brasil, talvez, que surgiu ali para 2007, mais ou menos. Mas antes era só conteúdo de fora mesmo, sabe? Não tinha quase nada, assim. Era meio que você tinha que desbravar. E o Carlos Morimoto tinha esses tutoriais que ele publicava, né? Até no site dele. Tanto que aí eu viajei pro Rio de Janeiro, fiz um curso com ele de Python, né? Numa sala presencial, assim, tipo, 20 pessoas numa sala.
e ele dando aula de Python ali, e ali começou, sabe? Começou e, enfim, a minha história com o Python foi essa, começou por causa do Curumim Linux, né? E eu nunca imaginei ser desenvolvedor de sistema, sabe? Desenvolvedor web, nada assim. Eu queria trabalhar com administração de servidores, com essa parte mais de infra, né? E o Python sempre foi uma mão na roda também para fazer essas coisas, né? Para fazer script, para falar com, sei lá, serviços e tal. E ali começou tudo, né? Massa. Tá bom. Então, aproveitando o assunto, né? Como você acha, talvez antes disso, eu vou acabar voltando nisso depois, aonde que Rust se encaixa nessa história? Já que em time que tá ganhando, aparentemente, sim. né, não se mexe. E aí, tipo, a gente já tem zilhão de ferramentas, né, consolidadas, ou talvez um caminho consolidado aí dentro de infraestrutura, que se você não está usando Bash da sua própria cabeça, né, Bash sempre foi isso. Quem vai defender Shell aqui, vai para os comentários lá, que eu quero ver. Bota seu Bash lá que eu quero ver. que Shell era isso, né, do jeito que o cara quer e pá, é isso, né? Ou então, Python. E aí, tipo, onde que Rust entra nessa história? Continuando essa história, depois de trabalhar bastante tempo com essa parte mais de infra e tal, eu acabei me envolvendo muito com o desenvolvimento dos próprios sistemas nessa empresa ainda. Eu fiquei muito tempo lá e acabou assim que eu comecei a criar um site para eles em PHP na época. Aprendi o PHP, fui fazer um site para eles. O PHP tinha uma ótima integração com Perl, que era uma linguagem que eu já conhecia. Tinha uma loja de aplicativos em Perl chamada Peer, né? Que era escrito em Perl, mas você podia chamar de dentro do PHP e rodar ali. Então, comecei a aprender PHP e mexer naqueles CMS da época, né? Quem é velho vai saber. É tipo PHP Nuke, essas coisas que vieram antes do WordPress, sabe? Um abraço pro Pokémon. Pokémon manja do PHP Nuke. E assim, eu comecei a fazer programas mesmo, utilizando bastante o PHP e o Perl, né? Depois eu comecei a fazer também com Python na época, né? Ainda sem usar framework, mas usava o Python para rodar um monte de coisa automatizada, assim. Então eu fui me distanciando aos poucos dessa parte de passar cabo, mexer com rede, administrar máquina e servidor. A empresa contratou outras pessoas para fazer isso e eu comecei a focar nisso. Aí fui fazer curso, especialização em banco de dados, para manter os sistemas deles e fazer, né, desenvolver os sistemas. E quando eu comecei a desenvolver os sistemas, eu tinha zero de formação. Era meio que assim, eles falavam as ideias que eles tinham pro fluxo de trabalho da empresa e eu meio que ia desbravando, sabe? Não, um monte de procedure aqui no SQL, um monte de trigger, né, que hoje os DBA odeiam, e os PHP ali, tudo macarrônico, mas funcionava e entregava valores que importam, né? Uhum. Só que aí a empresa sofreu um outro problema aí judicial e faliu, né? Abriu falência, tal, judicial. Nesse lance de Polícia Federal entrar lá, tirar os HD do servidor. Nossa! Coisa louca, assim. E eu lá, né, tipo, na salinha, assim, os caras entrando, falando, não, desliga o servidor que a gente vai levar os HD e tal. Beleza, aí, o que acontece? A gente usava Palm lá, né, o finado Palm Top. Nossa! Que era fábrica, né, fábrica, loja e tal. E eu tava no projeto de implantação do Palm Top interno. Então, tinha uma empresa, que era uma empresa da própria Palm, que a Palm tinha, tipo, empresas incubadas dentro dela para desenvolver sistemas. Então, a Palm vendia o hardware e tinha empresas incubadas que desenvolviam o software. E eu integrava o software do Palm com o software do estoque mesmo da empresa. A empresa faliu e eu já estava em contato com os caras da Palm, sabe? E aí meio que falou assim, olha, já que você não tem onde trabalhar, vem trabalhar com a gente. E aí fui trabalhar lá, entendeu? Fui pro prédio mesmo da Palm, lá em São Paulo, na Avenida Henrique Schaumann, e entrei como engenheiro. Então foi um pulo meio que assim, de um suporte técnico faz tudo, agora você é programador, né? Senta aqui que você já sabe banco de dados, você agora vai aprender C, vai aprender a programar em C, você vai desenvolver pro Palm, né? Acho que isso foi 1 ou 2 anos antes do Steve Jobs matar o Palm, né? Essa é outra história boa. E beleza, aí eu comecei mesmo a ser engenheiro de software, né, programador, e me interessar mais assim mesmo em ficar programando. E depois, como eu gostava muito de Python, sempre mantinha o pezinho ali na comunidade Python, que começou a surgir. Fui nas primeiras Python Brasil, nos primeiros meetups, mas eu não estava profissionalmente trabalhando com Python nessa época. Mas eu continuava participando da comunidade, né? E é claro, como eu gostava muito mais de Python, depois de um tempo, né, até porque a Palm não tinha muito futuro, eu fui trabalhar em outros lugares, né? Então saí, fui trabalhar em outras empresas e comecei mesmo no desenvolvimento web
usando frameworks tipo Django, tinha um framework na época chamado Pylons, né, que era bastante usado também, até por órgãos públicos, assim, Plone, Zope, eu mexi um pouquinho de tudo, assim, nessa área de web com Python. Teve uma fase que eu inventei de ser empreendedor e tentei abrir uma mini consultoria, não aguentei muito tempo para fazer esses projetos, assim, e coloquei na minha cabeça isso, tô falando de 2007, acho agora. Vou trabalhar como desenvolvedor, engenheiro, vou programar, e eu tava terminando a faculdade, né, em 2007. Então eu tava terminando a faculdade, aquela vibe, aquele sangue de empreendedor nas veias, falei, eu vou virar desenvolvedor. Aí eu ajudei a criar e a manter um framework que durante muito tempo foi bem famoso no meio de Python, que foi o Web2Py, né? Hoje em dia ainda existe, mas não é um dos principais. E assim, programação web se tornou uma coisa, assim, foram desde esse tempo aí, mais de 10 anos só trabalhando com programação web, tanto nessa época como tinha esse lance de webmaster, assim, né, tipo, você fazia tudo, era back-end, banco de dados, front-end, não tinha muito essa divisão que a gente tem hoje, assim, de cargos, né, então fazia o full stack, digamos ali, né, e Python, pra mim, assim, sempre foi uma linguagem que atendeu pra tudo, né, basicamente, a não ser para o desenvolvimento mobile, né, para você fazer um aplicativo e tal, que a gente já teve algumas tentativas que nunca deram certo, Python realmente não teve entrada nenhuma nesse mercado. Mas para o restante sempre atendeu, né? Você pensava em fazer automação, é Python. Integrar uma API, é Python. Trabalhar com dados, é Python. Então, eu já estou um pouquinho em cada uma dessas áreas aí, né? E sempre foi muito bom. Então, assim, voltando para sua pergunta, agora que eu já falei pra caramba... Não, antes de você voltar, eu quero abrir um parênteses polêmico aqui, olha, que 2007, então, talvez aí que você está contando, já era plataforma engineering, né? Que você já estava dando ali o que os usuários da infra estavam conectando, né? Porque o Palm era a interface que as pessoas tinham para conectar ali, né? Exato. Para quem não conhece o Palm, pensa num celular que você tinha que usar uma caneta para poder clicar naquilo, né? Ele não tinha teclado, né? Grande parte deles. Teve alguns que depois surgiu o Trell, né? Mais parecido com o BlackBerry, assim, né? Isso, é que assim, a Palm sofreu problemas internos e aí ela teve ela transformou em 2 empresas, né? Uma dessas empresas virou a Palm do hardware, que incorporou uma outra startup americana lá da época que tinha desenvolvido o Palm com teclado. Tinha um nome lá que agora eu não vou lembrar. E aí foi meio que uma revolução, assim, o Palm com teclado. Bem, aí virou aquela guerra BlackBerry e Palm até nessa época. Teve realmente essa guerra aí. Mas o Palm original, ele não tinha teclado. Ele era uma telinha, ele tinha uma área cinza, assim, na tela, para você pôr a stylus, a caneta. E você fazia, assim, o formato da letra, sabe? Você não digitava num teclado. Você fazia o formato da letra A, ele entendia que era a letra A, a letra B. Era boa, sabe? A experiência pra época era muito boa. Só que não era conectado com internet, né? Pelo menos nessa época aí. Depois teve Palms conectados com internet, mas nessa época o que tinha que fazer? Que era onde eu trabalhava. Eu desenvolvia drivers pra Palm, né? Quando eu entrei lá. E era assim, por exemplo, saiu um celular novo da Nokia, né? Que era top do momento. E eles têm um infravermelho. Hoje o celular não tem um infrared, mas antigamente tinha uma luzinha em cima que era um infrared. Pra gente desligar a TV. Exatamente, dava pra controlar. E tinha um processo chamado de tethering, né? Que era tipo você colocar o Palm na mesa e o celular aqui, a 30 centímetros. E aí você, no telefone, você conectava numa central de internet e no Palm ele compartilhava a internet pelo infrared, tá ligado? Então eu escrevia esses drivers de infrared pro Palm. Que louco. Então, em C, né? E para cada vez que saía um novo modelo de celular, às vezes tinha que mudar uma coisinha ali, um parâmetro novo, para ele conseguir aproveitar melhor aquela conexão ali. Então, assim, era uma experiência muito louca. E, assim, naquela época a gente não tinha noção do que ia acontecer, né? Então, pra gente, aquilo ali era o mais avançado do mundo da tecnologia, sabe? Como assim? Eu tô no meio de um restaurante, é só eu colocar o celular aqui, ó, com infrared e eu consigo mandar um e-mail, sabe? Até que... como eu falei, no final de 2007, se eu não me engano, o Steve Jobs fez uma talk apresentando o iPhone. E naquele momento, tipo assim, ó, a Palm foi lá pro baixo, entendeu? Acabou. Imagina os caras da Palm assistindo isso, sabe? É tipo hoje a gente recebe no Twitter assim, meu Deus, olha isso, olha isso, olha isso. E tipo,
o CEO da Palm recebendo, cara, seu produto acabou. Cara, foi super repentino, assim, do tipo, olha, e até porque já existia o iPod, né? Que já era um negócio muito louco. Quando ele falou assim, olha, tudo que vocês têm no iPod hoje, vocês vão ter na palma da sua mão, num telefone, que já tem a internet nele, já tem o e-mail nele, e aqui tem um tecladinho virtual e ele faz foto. Tipo assim, tudo que a Palm tava tentando fazer com um monte de modelo, porque tinha uns 15 modelos de Palm, era a Palm Treo, Palm Tungsten, era o marketing voltado em vender dispositivo, porque tinha os interesses da Palm Hardware e da Palm Software, né? E aí o Steve Jobs vem e fala, agora a Apple tem tudo, e se você quiser programas, aplicativos, agora você tem desenvolvedores que podem colocar, ó, desenvolva e coloque aqui no nosso marketplace e pronto. Aí por que uma empresa ia contratar um software da própria Palm? Se ela pode contratar de um... Então, assim, mudou o mercado completamente, foi uma loucura, e assim, mudou pra melhor, né? Porque a gente tem um pouco mais de liberdade, não tá na mão de... Porque na época tinha o Windows... Os dispositivos da Motorola que rodavam Windows CE, né, que era um Windows para dispositivo móvel, e os Palms. Mas não é todo mundo que tinha um Palm no bolso. Era só os altos executivos ali e as empresas que investiam para usar no seu dia a dia de trabalho, né, controlar estoque, atender pedido, essas coisas. Então, é um cenário muito louco aí. Que da hora. Eu vou tentar fazer uma ponte aqui, bem mal feita, sobre... Você estava falando sobre C, né, que aí teve que descer aqui, né, de Python, você desceu para C. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas que aí, quero tentar conectar isso com Rust. E Rust aparece em alguns momentos assim como um substituto para C, mas eu quero adicionar na minha pergunta aqui, porque Go também aparece com esse mesmo lance aí, com esse mesmo objetivo, assim. Parece que todo mundo quer substituir o C em qualquer momento, assim. Mas falando de Rust e Go, assim, onde que Rust se encaixa aqui no mundo DevOps, visto que o Google adotou Go? E aí, é difícil concorrer com qualquer coisa do Google, né? Eu me interessei por Rust por causa de Go. Essa parte que eu ia entrar, eu tava muito focado no mundo Python, e teve um determinado momento, que eu não vou lembrar exatamente datas, mas foi ali 2011, 2012, quando surgiu o Go, acho, que a comunidade Python, ela ficou em êxtase por causa de Go, sabe? Todo mundo queria aprender Go e desenvolver coisas com Go, por conta de Docker, né, que surgiu e revolucionou a indústria e tudo mais. Então, de fato, Go é uma linguagem muito importante e que tem um impacto que é gigante, assim, em tudo que aconteceu na indústria de 2012 para cá, vamos dizer assim, né? E não tô falando só na indústria de DevOps, né? Na indústria como um todo, né? Porque o próprio Docker mudou a indústria, né? A própria containerização simplificada mudou tudo que a gente faz em qualquer outra área da programação e do desenvolvimento. Então, eu entendo que todo mundo queria Go, e chegou um determinado momento que eu fui olhar para Go também, sabe? Só que, assim, eu não gostei da linguagem. E assim, eu não tinha necessidade nenhuma de programar em Go. Na época eu estava trabalhando, desenvolvendo portais, né? Para jornais, revistas, aquela coisa de gestão de conteúdo e tal. Python atendia perfeitamente junto com JavaScript e tinha até uns PHPs lá. Não precisava de Go para nada, de fato. Mas aquela coisa, eu queria ter mais bagagem de conhecimento. Principalmente, eu gosto de estar sempre me preparando para um possível futuro que venha a acontecer, sabe? Sei lá, o Guido decide que Python agora não existe mais. O que eu faço da minha vida, entendeu? Eu não quero ficar só no Python, tá ligado? Eu não quero ser tipo o Bruno do Python, sabe? Eu quero ter outras bagagens na minha carreira para conseguir me manter, né? Sobrevivência. Então eu tentei, influenciado por um amigo que eu tenho, que é o Thiago Avelino, que eu trabalhava junto com ele. Você trabalhou... Um abraço para Avelino. Um dia ainda vou pedalar com ele. Avelino, sensacional. Eu trabalhei muito com o Avelino. A gente desenvolveu muita coisa junto, assim, com Python. E ele mergulhou de cabeça no Go, nesse começo do Go aí, né? Do hype do Go. E ele tentou me levar junto, mas eu não gostei da linguagem, não gostei da sintaxe, eu não gostei do jeito que a linguagem tratava os erros e tal. Eu sempre tive um olhar muito estético para a linguagem de programação. Então, assim, mas é um estético muito pessoal, sabe? Eu gostava de programar em C, Perl, PHP, Python, mas tem algumas... Eu não tô nem falando de sintaxe, eu tô falando da construção, do jeito que o raciocínio funciona na hora que você tá desenvolvendo o código ali, sabe? E quando eu tentei fluir o meu raciocínio com a linguagem Go, meio que não fez muito sentido na minha cabeça algumas coisas. E eu deixei de lado, né? Falei assim, eu não vou me envolver com isso porque não gosto, sabe? Não tenho motivação e também não tô precisando. Então deixei quieto. Mas sempre ficou na minha cabeça aquela coisa, eu preciso colocar alguma outra
bagagem no meu currículo, né? E aí, como todo mundo estava olhando para uma linguagem que pudesse suprir aquelas partes em que Python, na época, havia esse papo de que Python é lento, de que Python não escala, de que grandes empresas estão reportando problemas aí de escalabilidade, de manter múltiplos servidores e tal com Python, a gente precisa achar uma solução, e parece que a solução naquele momento era Go. E acho que muitas empresas fizeram realmente essa migração, né? Mas aí eu conheci Rust, né? Foi por acaso também que eu conheci Rust. Eu não fui atrás, tipo, vou aprender Rust. Eu simplesmente tava conversando com um outro amigo meu, e ele trabalhava na Mozilla, e ele tava fazendo um evento da Mozilla para divulgar Rust. Aí, eu tô fazendo um evento para Mozilla, que é um evento aqui que é para divulgar a linguagem que eles estão reescrevendo no Firefox e tal, e é uma linguagem bastante baseada em Haskell e tal. Aí eu falei, bom, parece que é interessante, né? E você falou de bike. Nesse dia, eu tava indo viajar pro Uruguai para participar de um evento de bike. Que da hora! Então, eu tava empacotando a minha bike, eu lembro até hoje, tava empacotando a minha bike naquelas malas, né? Uhum. E eu fui participar do Heroica, né? Que é um evento de bicicleta clássica dos anos... A bicicleta tem que ser antiga, sabe? Então, fui lá fazer o percurso de bike no Uruguai e tal. E eu falei assim, quer saber? Aquela conversa lá, deixa eu baixar pro meu Kindle um livro de Haskell, né? Que eu nunca fui de olhar para essa linguagem, deixa eu ver. Aí baixei um livro, inclusive recomendo, é muito bom, chama Learn You a Haskell for a Great Good. É muito engraçado, é divertido esse livro, mesmo que você nunca vá trabalhar com Haskell, porque inclusive não tem vagas. Mas é um negócio que é divertido, é uma linguagem interessante, diferente. Eu baixei aquele livro porque é cheio de ilustração, e no busão que você pega do aeroporto de Montevidéu para ir até Punta del Este, onde ia ter o evento lá de bike, eu fui lendo esse livro de Haskell, né? E eu comecei a pensar, nossa, isso faz sentido, né? Essa linha de raciocínio aqui, esse type system, na minha cabeça faz todo sentido o jeito que isso aqui funciona, né? Por que a gente não usa isso nas linguagens? E beleza, fui lá, fiz meu rolê de bike lá, participei e tal, e voltei pra casa e comecei a estudar Haskell. Eu falei, vou estudar Haskell. Mas não tem emprego, não tem mercado, não tem comunidade, não tem nada pra essa linguagem, né? É uma linguagem, assim, de entusiasta, né? Só que Rust foi muito inspirada por Haskell, né? Pelo type system do Haskell. Tanto que uma pessoa que conhece o sistema de tipo do Haskell consegue navegar muito melhor ali no sistema de tipos do Rust, né? E aí eu falei, então é isso, né? E já tinha conversado com comecei a me envolver na comunidade através desses eventos da Mozilla e comecei a me interessar pelo Rust por conta desse gosto que eu tive pelo Haskell, né? Engraçado. E sem pensar em nenhuma das vantagens que o Rust tem, que eu já posso até comentar sobre isso, mas foi simplesmente porque eu gostei, sabe? Eu falei assim, pode ser que eu nunca venha trabalhar com isso na minha vida, não tenho emprego e tudo mais, mas eu tô gostando dessa linha de raciocínio, eu tô me divertindo, e eu quero entender como é que essa parada funciona. E aí, isso foi dezembro de 2016, né? Que aconteceu esse evento. De lá pra cá eu nunca mais parei de estudar Rust, né? Sempre estudando Rust sem parar. Aí agora finalmente falando por que existe a linguagem Rust, né? A linguagem Rust existe porque a linguagem C e a linguagem C++, né, que são as duas principais usadas para desenvolvimento de baixo nível, elas não conseguiram durante todos esses anos, ou tiveram tentativas, inclusive, dentro do C++. A comunidade C++ vai cair matando agora, porque eu vou falar isso. Mas eles não conseguiram efetivamente resolver os principais problemas, né, da computação de sistemas, né? Basicamente é isso. Que os principais problemas da computação de sistemas, que a gente chama de segurança, né? E o pessoal às vezes acha que é segurança de evitar que o hacker invada o seu programa, não é. É segurança de execução, segurança de memória. É você garantir que o seu programa vai rodar e que uma vez que ele rode, ele vai acessar os endereços de memória que ele foi programado para acessar. Que ele não vai dar um crash no meio da execução, porque ele está tentando acessar um ponteiro de memória ali que não é para ele fazer, que vai dar um segmentation fault, por exemplo, se ele acessar um valor nulo. Enfim, uma outra série de problemas relacionados a como essas linguagens lidam com a alocação de recursos na máquina, recursos computacionais. Então, você precisa alocar memória para... E quando a gente fala de alocar memória, parece que é uma coisa muito assim, que a gente aprende até nos cursos, né? Imagina uma gaveta, né? Um armário cheio de gavetas, onde você vai colocar as coisas lá dentro e tal. Parece que existe uma memória só, né? Mas existem espaços de memória específicos para cada coisa que você vai fazer. Então, quando o programa ele tem ali 4 espaços principais de memória, que é o estático, o stack e a heap, né? Vamos falar desses 3. E quando você está programando em C,
você tem que pensar aonde que você vai alocar o dado que você está mexendo, né? Eu vou dar um alloc nele para onde, né? Ele vai ficar aqui no stack, ele vai ficar na heap, e se ele for para heap, depois eu tenho que limpar ele manualmente. Então imagina que eu vou lá criar um número qualquer, minha idade lá, age igual a 41, coloco lá, e o programa tá ali rodando, entendeu? Em algum momento eu tenho que limpar isso que eu coloquei na memória. E tem que ser manual, eu tenho que no meu código colocar ali o free para tirar aquilo ali da memória. Então, tem uma outra série de coisas que você precisa fazer. Nesse exemplo que eu usei, a própria linguagem resolveria, porque o 41 é um tipo de dado muito simples, né? Então, ela consegue gerenciar. Mas quando a gente pensa em tipos de dados mais complexos, às vezes o programador falha, né? Ele esquece de limpar aquilo ali, esquece de invalidar aquele endereço de memória, e ou o programa vai acabar consumindo muito recurso, muita memória, sabe quando você abre um programa que não faz nada e a sua memória vai lá no talo? Então, geralmente, pode ser que a gestão de memória esteja ruim, e vai abrir brechas de segurança também, porque através dessa questão de não usar corretamente a memória, alguns hackers, né, e alguns vírus mais famosos acabam se aproveitando dessas brechas para se infiltrar no seu código, entendeu? Então, tanto que esses problemas aí, um deles é conhecido como Billion Dollar Mistake, né, que foi a criação do tipo de dado null. Então, ter a possibilidade de dizer que um valor é nulo em um software é conhecido como erro de $1 bilhão, porque é algo que trouxe durante a história o maior prejuízo que possa existir, né? Então, como em C, tudo tem que ser muito bem feito manualmente, né? O programador, ele declara uma coisa, ele tem que ir lá e limpar. Em C++ tem umas outras abordagens, um pouco mais inteligentes, né? Com uns pointers inteligentes que a gente chama, né? E tem uma série de abordagens que você consegue fazer, mas ainda assim é manual. Você tem que ir lá e dizer para a linguagem, olha, na hora que eu criar isso daqui, você faz esse tipo de ponteiro, que aí eu tenho certeza que depois ele vai ser limpo, sabe? Então, confiar muito na pessoa que está programando, acho que é o grande erro dessas linguagens, no fim das contas. Porque a gente comete erro, a gente fica cansado, a gente... Enfim... E eu acho que, assim, esse é o grande... Se for parar para pensar, esse é o principal problema do desenvolvimento de sistemas hoje, né? E Go surgiu como uma linguagem para ajudar a resolver uma boa parte dessas coisas nesse nicho também. Só que, assim, como o Go veio do Google e acho que estava já com um pensamento de atingir um público mais amplo, né? Entrar, como hoje é muito forte, em desenvolvimento web, em APIs e tudo mais, acho que o Go acabou investindo mais em ser uma linguagem mais simples, mais fácil de ser entendida, de ser usada, para que você consiga formar as pessoas de um jeito mais rápido, e isso tem muitas vantagens, né? Por isso que a linguagem cresce. O mercado de Go hoje é grande porque muita gente sabe Go, então quem vai investir num projeto sabe que vai encontrar profissional, que de repente o profissional não é tão raro, ou seja, não é tão caro, e assim vai indo. Então, a linguagem Go focou muito nisso, sabe? E menos nessa parte da segurança de recursos e de memória. E aí vem uma coisa muito importante, que é um negócio chamado Garbage Collector, né? Que é o coletor de lixo, né? Que eu acho que, assim, as linguagens de baixo nível, como C, por exemplo, não tem um coletor de lixo. O programador tem que ir lá e limpar o lixo que ele vai deixando na memória, né? E as linguagens que a gente está mais acostumado, as linguagens dinâmicas, tipo Python, Ruby, PHP, elas têm o coletor de lixo. Então você cria uma variável lá, você fala lá, nome igual a Bruno. E pronto, você não se preocupa, o que vai acontecer com ela depois. Em algum momento aquilo vai ser limpo da memória, porque tem um outro processo rodando ali em background, que é o coletor de lixo. Só que esse processo que fica rodando em background, por mais que seja microsegundos, para quando você faz um site, uma API, não tem um impacto tão grande. Mas imaginando um cenário onde o seu recurso computacional é escasso, aquele coletor de lixo ali rodando de tempos em tempos é onde vai dar o gargalo, sabe? De uma entrada de dado muito grande, onde tem que esperar aqueles segundinhos ali que acaba destruindo toda a performance da sua aplicação. Então, essa é a grande diferença entre Go e Rust hoje, né? Eu acredito, tecnicamente falando. Filosoficamente tem outras, né? Mas tecnicamente falando, é assim, Rust seguiu uma outra abordagem completamente diferente e eu diria que até inovadora, apesar de que Rust não inventou essa abordagem nova de tratar a memória, né? Então a gente tem aí, ou você trata a memória manualmente, o que você criou você limpa, ou você vai colocando coisa na memória e você confia num coletor de lixo que vai rodar pela própria linguagem ou pela própria plataforma, e vem essa nova abordagem que foi proposta lá no C++, né? Que é muito usado em C++, mas ainda assim tem que ser o programador que tem que escolher. Ele tem que, na hora que ele criar a variável, ele tem que dizer, ó, essa variável ela é inteligente o suficiente para ser limpa
automaticamente, porque não tem coletor de lixo também. E aí o programador acaba esquecendo. Então os caras que fizeram o Rust, que inclusive o cara que criou o Rust é o mesmo criador da linguagem Swift, né, que a Apple usa para fazer o iOS e tal. Ele pegou essa ideia lá do C++ e falou, bom, se eu criar a minha linguagem e fazer com que isso aí seja obrigatório, isso aí vai ser intrínseco da linguagem. Quando você criar uma variável, não vai ter coletor de lixo, mas na hora que você adquirir ela, na hora que você criar nome igual a Bruno, ali você está definindo quando que ela vai morrer, quando que ela vai ser limpa do seu da memória. Para não ter erro, não ter que ter um segundo processo rodando e gastando recurso e não ter problema de você esquecer aquilo ali na memória. Não vai ter brecha, sabe? Não vai ter aquela memória nula que de repente um hacker pode... Ou espaços inválidos ali de memória. Não vai ter esse problema, porque tudo tem que ser... A própria linguagem já vai administrar isso de uma maneira diferente. E essa maneira diferente é, ao mesmo tempo, a melhor feature que existe em Rust, tá? A melhor coisa. O grande diferencial de Rust é que ela usa esse sistema, né, que em Rust é conhecido como ownership e borrowing, que em português é propriedade e empréstimo. Então ela meio que não criou, mas estabeleceu e tornou popular esse padrão de programar, aonde se eu crio uma variável, eu tenho que dizer quem é o dono dessa variável, né? Eu tenho que dizer... E eu tenho que usar uma outra coisa que se chama lifetime, né? O próprio nome já diz, é o tempo de vida. Quando eu crio uma variável, eu já tenho que ter aquela noção ali, pelo próprio tipo de dado que eu estou criando, da onde que ela vai morrer. Ela vai viver. Estou criando uma função que tem ali 4 linhas. Então, criei ali na primeira linha uma variável. Eu já tenho que ter a noção de que em tal linha ela vai ser limpa da memória, né? Ela vai morrer ali. Isso vai acontecer naturalmente pela própria execução do código. Não precisa de um processo separado para fazer essa limpeza, né? Que é aonde ficou sendo o diferencial. Só que assim, para fazer isso em C++ sempre foi considerado difícil de você lembrar e gerenciar isso. O cara que criou o Rust falou, vou fazer isso sem intrínseco. Isso vai ser a feature mais importante, porque o nosso maior problema no Firefox, né, na época que a Mozilla tinha, era justamente o problema de segurança de memória. Era a memory leaks, por exemplo, que o browser estava rodando lá e você fechava a aba do Firefox, mas a memória continuava lá, alocada, entendeu? Uhum. Tipo, não limpava. E um monte de outro... Esse para dar um exemplo simples, mas um monte de outros problemas no render de CSS, por exemplo. Porque quando você abre um site, tem que ter ali um processo que vai renderizar todo aquele HTML, JavaScript, CSS, para montar o site final que você tá vendo. Então, tudo aquilo ali aloca a memória, né? Para cada linha de código, para cada instrução, é memória alocada. E se você navegou num site e, de repente, aquela memória não desaloca, o browser come toda a sua memória RAM. Porque o programador não vai se preocupar, sabe? Eu quero fazer funcionar, tá ligado? E esse foi o diferencial do Rust, sabe? Resolver isso de maneira que, assim, não tem como, em Rust, se você escrever Rust do jeito tradicional, sem tentar usar hacks, né? Que existem uns hackzinhos que você pode pular a cerca no Rust, sabe? Você pode usar um negócio chamado unsafe pra falar, aqui eu quero que o Rust não me enche o saco, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Mas se você fizer um código natural em Rust, digamos assim, não tem como você representar estados inválidos. É muito conceito de teoria de tipos, né? Mas digamos assim, por exemplo, no seu sistema aí que você tem uma loja e você vende a caneta, e a sua caneta tem só a azul e a vermelha. Só existem essas duas, certo? Para ficar mais simples assim. Em Rust, você vai escrever esse código, já porque a linguagem vai exigir que você tenha essa linha de raciocínio, como um enum, né? Uma enumeração, que tem 2 variantes. Tem o vermelho e tem o azul. E acabou. O seu programa vai rodar, não tem como você representar uma caneta preta. Uhum. Não tem como você representar uma caneta amarela. Então, assim, o estado inválido, ele é impossível de ser representado. E isso vai desde essa parte simples que eu falei, até o uso da memória. A memória inválida, né, que é lá o null pointer, que é lá o array que tem um índice que não existe e que você está tentando acessar, tem uma lista que tem 3 nomes, eu estou tentando acessar o nome 4. Você não consegue representar isso no Rust, sabe? No código. Porque a própria linguagem já resolveu isso através do sistema de tipos. Então, se você não pode representar estados inválidos, o programador acaba tendo que absorver esse mindset do Rust, que é você usar o sistema de tipos para descrever exatamente o que o software tem que fazer e tem que ser estrito. Se não for estrito, não compila.
Se não compila, não roda lá no cliente final, não vai ter crash, não vai ter prejuízo, entendeu? Então, assim, simplificando, esse é o pulo do gato que Rust fez, entendeu? Então, tudo surgiu a partir daí, sabe? Uma linguagem que consiga fazer com que os estados de uso de recurso, de memória, sejam altamente estritos, né? E resolve de fato, né? Isso é comprovado que esses grandes problemas que as outras linguagens tinham, de gestão de recurso, de gestão de memória, de um problema muito sério em código que tem processamento paralelo, assíncrono, que é data race, né? Você tem 2 programas que vão escrever no mesmo arquivo, por exemplo, né? 2 processos ali. Então o Rust resolve isso muito bem. Agora, é claro que isso traz o lado, essa feature que é a melhor feature de Rust, também é a pior feature de Rust, né? Porque a gente não está acostumado com esse modo de pensar, né? Quem programa está acostumado com uma linha de raciocínio completamente diferente. Independente de você trabalhar com C, com Python, com JavaScript, a sua linha de raciocínio já tá muito estabelecido, sabe? Como que a gente, por exemplo, declara uma variável, uma constante, é tudo muito mais abstraído. E em Rust tem uma série de regras que a gente tem que seguir, né, quando a gente está programando, e nem eu diria assim que são regras muito difíceis de escrever, verbosas e tudo mais. Você tem só que ter essa noção da onde que você está colocando o dado. Isso traz uma carga cognitiva muito grande, né, no começo. Então a primeira fase de entender esse sistema do Rust é onde parece que é um negócio muito difícil, porque na verdade é muito diferente, né? É bizarro, porque é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver em programação desde sempre, assim, né? Então, eu acho isso maravilhoso, porque me interessa muito. Eu ainda não entendi 100% das construções de Rust. Então, eu me interesso muito em querer entender como pode aquilo funcionar, sabe? Porque eu tô acostumado com os paradigmas de programação que a gente já tá acostumado, né? Ou é orientação a objeto, ou é funcional, ou é imperativo, ou é um script. E aí vem Rust com um negócio completamente bizarro, né? Parece uma coisa alienígena. E resolve o problema. Então, assim, eu diria que Rust surgiu para substituir C e C++. Isso é fato. Surgiu para isso. Para entrar no mercado dessas linguagens. E aonde que é o mercado dessas linguagens? É hardware, é baixo nível, é desenvolver os drivers de um sistema, por exemplo, é desenvolver o sistema operacional, é desenvolver o software que roda dentro da sua lâmpada, por exemplo. IoT, essas paradas, é muito sensível, né? Embedded, carros autônomos, né, que às vezes não tem tanta memória e processamento. E principalmente energia elétrica, né? Quanto mais você usa de memória, mais você gasta de energia elétrica. Então, se você usar a memória melhor, você vai gastar menos energia. Então, tem essas vantagens, né? Então, o Rust veio para resolver essa camada de problemas aí. Uma linguagem de sistemas, né? Como a gente diz. Não foi concebida para ser uma linguagem para web, para game. Para game, para as engines de game, sim. Mas para o alto nível, né? Nunca foi concebida para isso a linguagem, né? Então, assim, as pessoas que criaram a linguagem Rust e os developers que continuaram ali desenvolvendo, sempre tiveram esse pensamento assim, quem vai programar em Rust é quem vai largar o C e o C++. Então, isso aqui tem que ser mais pro mundo deles, né, que é meio entender como que a memória funciona, entender como que o hardware, como que a arquitetura do processador funciona, porque eles vão saber o porquê que o Rust faz assim e por que isso é importante para aproveitar esses recursos todos. E esse foi o nicho, né, e nessa época, né, que o Rust surgiu mesmo, assim, foi concebido em 2010, mas foi lançado em 2012. Que foi a época do hype do Go, né? Tipo, o Go já tava ali dominando. E meio que assim, não veio pra competir com o Go, né? Veio pra competir com C e C++. Tá bom, legal. Mas complexo, pelo menos pra mim, bem complexo essa história. E aí, a minha pergunta é, já que Rust é tão de baixo nível, vamos chamar assim, além de reconstruir o Kubernetes, aonde mais o Rust vai ser utilizado? O que Rust pode ter a ver com esse mundo de DevOps, assim, né? Falando aqui não de quem está desenvolvendo os sistemas, né, tão de baixo nível. Tenho poucas palavras para isso.
Assim, como eu falei, Rust foi concebida para ser a linguagem do nível ali do C e do C++. Só que aconteceu uma coisa que eu não sei se eles estavam... Eu acho que a Mozilla não estava preparada para isso, que as pessoas que começaram a aprender Rust, assim como eu, começaram a gostar muito da linguagem. Por um motivo, assim, de identificar-se com aquilo, de gerar curiosidade, admiração, e você fala assim, não, eu acho que isso... Aí, eu lembro de eu programando. Eu comecei a estudar Rust, fazer uns exercíciozinhos do próprio livro oficial que tem lá, gratuito, né, no site da linguagem, e eu depois ia lá fazer o meu trabalho em Python, sabe? E eu ia lá criar minha classe em Python, e eu ficava pensando, não tá certo, eu não devo fazer isso em Python, porque eu aprendi agora que... Tá. E aí você começa a questionar tudo aquilo que você tá fazendo, sabe? E é claro que eu continuava fazendo meu código em Python, até hoje eu continuo fazendo meu código em Python, porque é o que paga meus boletos, né? Mas no fim das contas, você começa a pensar e fala assim, mas tem alguma coisa aqui que me incomoda, sabe? Porque em Rust parece que faz sentido, apesar de ser muito difícil o primeiro contato, aquela coisa que parece muito diferente, chega uma hora que você fala assim, não, é aquilo que faz sentido pra mim, é aquilo que tem que ser feito. E aí você acaba tentando querer replicar aquilo no Python, replicar aquilo no Ruby, e assim por diante. E isso eu acho que assim, esse sentimento de gostar muito da linguagem e juntando uma outra coisa sensacional que a própria comunidade fez, que foi criar ferramentas sensacionais em torno da linguagem, isso torna a experiência muito boa. Então, eu diria assim que é muito diferente a experiência como um todo de você falar assim, eu vou fazer um projeto em Rust, e eu adoro Python, sabe? Eu sou apaixonado por Python, mas Python tem as dores de cabeça da linguagem. Principalmente em você gerenciar um projeto Python, que cada um faz de um jeito diferente, né? Então é às vezes muito complicado, e gerenciar as dependências do Python. Então, Python, eu diria que o segundo billion dollar mistake, né? Que teve o primeiro lá do uso de memória, eu acho que o segundo billion dollar mistake talvez seja o fato de linguagens como JavaScript e Python usarem um sistema de gestão de dependências que consome tantos recursos. Imagina nas esteiras de CI que você roda hoje, no GitHub Actions, ou lá no Jenkins. Toda vez que você roda um job, cara, você tem que criar uma virtual env nova, e quase ninguém usa os caches. Tem os caches, mas quase ninguém usa. E você fica fazendo download de biblioteca lá, do NPM e do PyPI, e aquilo ali fica instalando, buildando, tudo ali, para você poder testar uma API, fazer um request, para você testar um negocinho simples. Então, esse custo todo tá aí, tá consumindo energia elétrica, rede, banda. Tempo. Tá indo pro bolso de alguém, né? Uhum. Esse custo aí. Uhum. Alguém tá pagando, né? E, enfim, o ferramental de Rust foi pensado de uma maneira bem diferente, até porque é uma linguagem compilada, então você gera um binário, sabe? Então, digamos que eu vou distribuir meu programa, eu programo ele, gera um binário e distribuo aquele binário. Quem for rodar aquilo ali, não tem que instalar um ambiente, rodar uma virtual env, preparar. É só rodar, é só executar, porque ele já está compilado para aquela plataforma, né? Então, isso daí que Go também faz de uma maneira bastante bacana, muda muito para você distribuir as suas CLIs, por exemplo. Para você distribuir um software, um serviço, para você instalar num sistema operacional, ajuda muito, tira muitas barreiras, né? Tipo, olha, é só um binário, é só rodar e acabou. Não tem o runtime, né, que a gente costuma falar. Não tem o custo do runtime que as outras plataformas têm. E o que aconteceu? O fato do ferramental ser bom, de ter criado uns padrões de projeto, de ter o cargo, né? O cargo é a ferramenta principal para quem programa em Rust. Então é uma ferramenta de linha de comando, você digita lá cargo, e através do cargo você faz tudo. Você inicia o projeto, você roda o teste, você instala um pacote, você compila, você faz tudo. E você coloca plugins nele também. Então imagina que assim, lá no Python você tem 15 ferramentas para fazer tudo isso. Uma ferramenta para fazer o lint, né, para ver se o código está dentro dos padrões, outra para você empacotar, outra para você fazer o upload. Python é bizarro porque você tem uma para empacotar, você tem o build system, você tem a outra que é para fazer o upload do seu pacote, pronto. E aí você tem, enfim, você tem uma para fazer teste, você tem muitas ferramentas que você tem que juntar e dá um trabalho danado você manter isso tudo em sync. E o pessoal do Rust meio que falou, não, a gente vai ter o cargo vai rodar teste, vai formatar, vai fazer tudo o que você precisa. Você programa em Rust, você digita cargo, alguma coisa e ele resolve. Isso faz muito sentido, é uma coisa que o C e o C++ nunca tiveram, uma ferramenta única assim que resolve esses tipos de problema de gerenciar o seu projeto que você está desenvolvendo. Então, a experiência, uma vez que você coloca o pé
ali em desenvolver alguma coisinha em Rust, mesmo que seja uma coisa meio... Eu até recomendo, não façam isso. Não desenvolvam um Hello World em Rust. Porque você vai fazer o seu Hello World, o seu CLI, você vê como tudo funciona muito fluido, você vai programar depois em outra plataforma, você fica com aquele sentimento de que, tipo, legal, eu adoro isso daqui, mas não é Rust, tá ligado? E assim, antes eu achava que era só eu falava, eu tô muito no hype, tá ligado? Sou só eu que penso assim. E aí o Stack Overflow lançou uma das primeiras dessas surveys que eles fazem, e Rust, acho que nas últimas 7 pesquisas, é a linguagem mais amada, né? Tipo, eles perguntam, qual a linguagem que você mais gosta? Rust. Qual que você mais gostaria de trabalhar? Rust. Então, comprovado que não sou só eu, todo mundo que coloca os pés, realmente entende ali como é que tá estruturado, acaba gostando muito. O fato de acabar gostando muito faz com que a gente queira escrever o mundo em Rust. Então, isso acabou fazendo aquilo que eu falei, que talvez a Mozilla não estivesse preparada na época. Uhum. Teve ali uma reorganização de toda a estrutura ali do Rust, foi criada uma fundação, e agora a gente tem working groups separados para várias áreas em Rust, porque as pessoas querem usar Rust para fazer de tudo. Então, Rust agora tem um working group para desenvolvimento web, então já tem uma série de frameworks para fazer a mesma coisa que faz o Django, Ruby on Rails e os outros, entendeu? Rust já tem o working group de networking, né, que são as bibliotecas de trabalhar com rede, com processamento distribuído, que é coisas que a galera faz muito em Go. Rust tem um working group de games, né, então muitas empresas de games, inclusive as mais famosas, acabaram migrando de C++ para Rust, porque já tem engines, né, de game que são muito poderosas rodando em Rust. Mas não foi porque a linguagem foi pensada para isso. Foi porque a galera falou, eu gosto disso e a gente vai levar a linguagem para isso. E até mobile. Então, o Google tá reescrevendo boa parte do Android em Rust. Já dá para você gerar aplicativo para iOS, para iPhone, para Android, usando Rust. Dá para fazer interface gráfica pro desktop. Dá para você fazer uma aplicação web 100% em Rust, porque ela vai gerar um WebAssembly e vai rodar em qualquer runtime de WebAssembly. Então, o que aconteceu foi que, naturalmente, Rust se tornou uma linguagem de multipropósito. Pessoas assim como eu, e eu conheço vários amigos na comunidade, que não trabalham necessariamente com Rust, não pagam seus boletos ainda com Rust, mas que eles querem fazer tudo em Rust. Então, é aquela coisa, vou começar um projeto aqui open source, eu vou fazer em Rust, sabe? Então, assim, você quer pôr a mão naquilo, você quer fazer, e isso acabou levando a linguagem a entrar nesses nichos, né? Então, hoje você tem Rust, por exemplo, na área de dados, machine learning, como uma das principais linguagens. Isso foi algo que surpreendeu. A galera de machine learning, principalmente agora, né, que AI é o grande hype, a galera escrevendo muita coisa em Rust, muita coisa mesmo, principalmente para tratar dados de grande volume de dados, você vai ter Rust lá na OpenAI, você vai ter Rust nas principais plataformas, né? Então, o que eu diria é que aconteceu, sabe? Simplesmente aconteceu, assim, no boca a boca foi indo e Rust acabou se tornando essa linguagem assim. E aí pro DevOps, né? Eu fiz uma talk até que você tava lá, né, no DevOps na praia. Foi bem bacana, inclusive, aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá que organizou, o Carlos e o Somatório. Boa. Um evento bem bacana. E eu preparei aquela talk lá, que o Carlos pediu para falar sobre Rust e tal, no cenário de DevOps e tal, e fiz uma pesquisa a respeito, né? Tipo, qual que é a penetração que Rust tem hoje no cenário DevOps. E você deve saber qual a linguagem que é mais usada em DevOps hoje? Go. Sem dúvida nenhuma. É Go, né? Go lidera. Uhum. Eu diria que, assim, Python tem ali a sua importância no cenário de DevOps, né? Uhum. Mas como uma linguagem de script, né, para você resolver aqueles quick and dirty, né, aquela coisinha suja que você vai fazer ali, aquele scriptzinho para fazer um downloadzinho, para conectar uma coisa na outra, é Python, né? Para você rodar de repente uma APIzinha bem de boa, você vai lá no Python ali, roda um Flask, alguma coisa assim, eu já vi muita gente fazer isso. E automações, né, nas plataformas principais, tipo Ansible e tal, é Python. Mas o restante do DevOps meio que se tornou o standard Go, porque as empresas grandes, principalmente Docker, Kubernetes e as outras que surgiram ali no lance Cloud Native, foram todas para Go. E por que elas foram para Go? Porque Go investiu muito em computação assíncrona. Uhum. Né? Então, Go é uma linguagem que é muito mais fácil você criar código que vai aproveitar de todos os núcleos do seu processamento, sem você precisar ir para o baixo nível total, que nem a gente tem que ir, às vezes, com Rust, né? Então, é muito mais fácil e vai ser mais performático.
E eu acho que soluções em Go vão continuar sendo as principais, assim, pro mercado de DevOps, né? Só que tem alguns detalhes aí interessantes que o mercado vai mudando, né? Então você perguntou. Aí eu acho que tem 2 cenários, né? Que eu acho que você até falou. Tem a linguagem que você vai usar para desenvolver, fazer a engenharia das plataformas para DevOps, e a linguagem que o profissional, o operador de DevOps vai usar, né? Digamos assim, o engenheiro de DevOps vai usar. E eu vejo que Rust já está se estabelecendo também como, talvez, né? Eu posso estar chutando muito errado, mas acho que vai ser a segunda linguagem para criar soluções de DevOps. Então, você pega exemplos como o Linkerd, tem ferramentas de storage também para rodar dentro do OpenStack, muita coisa acontecendo dentro do WASM e Edge, né, que é o WebAssembly e Edge Computing, que está tendo uma preferência maior de usar Rust do que Go. Então, assim, as ferramentas já estabelecidas em DevOps, tudo que você for plugar ali no Kubernetes, por exemplo, que seja essas coisas... Eu não sou muito da área de Kubernetes, apesar de eu estar todo dia trabalhando com o pessoal mais SRE e DevOps, né? Mas a maior parte das coisas que eles usam tem Go ali envolvido, né? Então, sim. E eles criam operators e essas coisas são todas escritas em Go, né? O que faz todo sentido, já tem um ecossistema. Então, acho que isso vai continuar sendo Go. Você tem é mais fácil, porque já está estabelecido. Agora, para você criar ferramentas que vão atuar em Edge Computing e vão usar os workloads de WebAssembly, Rust tem muito mais vantagens hoje. Por quê? Já tem também estabelecido um ecossistema para isso, né? Então, os working groups de WebAssembly, eles acabaram investindo mais em Rust, né? Então, tem mais ferramenta. Hoje, se você pensar e falar assim, olha, eu vou desenvolver para rodar serverless, por exemplo, né? Funções lá tipo Lambda, e vamos receber qualquer arquivo ali compilado em WebAssembly para executar. É muito mais tranquilo hoje você fazer isso com Rust. Não porque a linguagem é muito melhor do que Go, mas é porque já tem um ferramental, já tem alguns standards, já tem exemplos, já tem ferramentas, bibliotecas que já estão estabelecidas, né? Então, acho que isso está dando essa grande vantagem. Por outro lado, tem aquele lance do Garbage Collector também, né, que eu mencionei, que é um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Porque se você pensar que essa nova leva de WebAssembly no Kubernetes é para aproveitar a ociosidade da plataforma, se você puder aproveitar mais, quanto mais você puder aproveitar, vai ser melhor. Né? Então, se você puder ter alguma coisa que não vai ter esse peso do runtime, que vai economizar inclusive na energia elétrica consumida para manter ali no bare metal esse cluster rodando, então faz mais sentido ter coisas ali que mais no baixo nível vão trabalhar com Rust. E você já tem coisas hoje que, assim, a tecnologia é feita em Rust, mas você pode escrever código Go para integrar nela. Então rola uma interoperabilidade, né? Então, na minha opinião, é isso. Eu vejo coisas surgindo mais nessa linha, apesar de que tem outras, como o próprio Linkerd, que eu mencionei, que poderia ter sido feito em Go, né? Acho que ele até já foi feito em Go e depois eles migraram para Rust. Acho que eles tiveram uma quebra de versão, né? Pode ser que eles migraram para Rust por algum motivo de fato que Rust melhorou a plataforma, ou pode ser simplesmente por aquilo que eu falei para você, que a pessoa que começa a querer desenvolver em Rust... O principal engineer deles esbarrou com o livro. Exatamente, então... E aí já era. A pessoa foi picada ali pelo Rust, né? Uhum. E falou, bom, agora tudo vai ser Rust, né? Vou reescrever até a minha mãe em Rust, tá ligado? Pode ter sido isso, a gente não sabe, né? Mas o fato é que, assim, eu se eu não me engano, quando eu tava fazendo aquela talk, eu fui ler, tem lá um históricozinho, né, do que aconteceu no projeto, e eu vejo cada vez mais surgir isso, né? Surgir ferramentas aonde Rust vai ser um diferencial, inclusive, na camada de negócios do projeto, né? Porque até para você aprovar um projeto, pegar um investimento, muita gente não sabe, mas às vezes essas coisas que estão meio que no hype e que já tem ali, extrapolam um pouco a bolha técnica, fazem uma diferença para você aprovar um projeto e levar para frente. E a galera que trabalha com tecnologia, mesmo que não seja técnico, já sabe sobre o Rust, sabe? Já foi contaminada com Rust também. Então, dependendo do nível crítico do projeto, é muito mais fácil você ter ele ir para frente com Rust. Porque não é só uma decisão de quem quer programar, né? Não posso simplesmente chegar lá e falar, eu gosto de Python, né? Tem um monte de outras coisas que vão influenciar. Então, por conta dessas todas vantagens aí, de terem saído pesquisas mostrando que Rust gasta menos energia elétrica, de que no longo prazo
vai te dar menos trabalho com manutenção, porque como a programação é muito estrita, é muito difícil você colocar bugs. Não é a prova de bugs, né? Claro, porque se a minha lógica for ruim, mas como eu tenho que seguir tantas regras ali para deixar o type system bonitinho, eu acabo diminuindo bugs automaticamente. É o que aconteceu com JavaScript e TypeScript, né? O simples fato de eu ter que prestar atenção em uma coisa a mais já me deixa mais em alerta e diminui o número de problemas, isso é fato. Então, é isso. Para desenvolver as novas tecnologias, Rust, eu acho que é já a segunda linguagem aí das plataformas e coisas novas que a gente vai ver. E para quem está operando do outro lado, né? Para a pessoa que é ali engenheiro de DevOps. Eu não sei dizer se... É difícil, né? Porque para programar em Rust, você tem que ser programador. É diferente de você programar em Python, por exemplo. Você não precisa ser programador para programar em Python. Inclusive, a linguagem foi criada para ser usada por não programadores. Toda a filosofia, o design do Python, o Guido criou para que cientistas, professores, biólogos conseguissem usar uma linguagem de programação. E acho que Go também tem um pouquinho disso, de tentar deixar as coisas mais simplificadas, mais fáceis de entender ali. Às vezes a pessoa nem precisa entender a fundo o que está acontecendo. Só de saber estruturar ali a sintaxe da linguagem, funciona, sabe? E você bota para funcionar. Eu vejo muita gente que trabalha com Go, faz operators, por exemplo, e não é programador. É a galera mais de Ops, de infra. E eles falam, tá aqui, ó, eu tenho uma cola aqui, eu tenho um códigozinho, um scriptzinho que eu copiei, que eu já aprendi como é que eu demarco aqui os campos que são JSON aqui numa structzinha, e eu já consigo fazer serialização de umas API aqui e acabou. Não tem que ir mais além. E tá certo, sabe? Não tem que ir, não tem por que você ir além se aquilo ali atende, né? Pra você fazer qualquer coisa em Rust, até o simples Hello World, você tem que entender o que está acontecendo, entendeu? Porque se você colocar a variável num lugar que tá fora do lifetime, o compilador já não compila, entendeu? Se você não usar o tipo certo ali, você não pode criar simplesmente fluir da sua cabeça sem você primeiro saber como a estrutura da linguagem funciona. Então, Rust é uma linguagem para programador, né? Não é eu não acho que Rust puramente tem esse apelo, assim, de que, você não programa, mas você vai conseguir fazer alguma coisa em Rust. Eu acho que é difícil. A não ser que você faça muito copy-paste, eu acho que não. Mas você vai usar muita ferramenta feita em Rust, né? E já usa. Hoje tem, por exemplo, o hipgrep, que é substituindo aí o grep do Linux, né? Então, grep é uma das coisas que a gente mais usa, né? Principalmente quem é sysadmin. Vai lá, dá um cat num arquivo, pá. E o hipgrep meio que veio para substituir o grep e as ferramentas usam em peso, né? O próprio Visual Studio Code usa o hipgrep na busca deles. E a maior parte das pessoas que eu conheço vão lá, instalam o hipgrep, fazem um alias, né, do grep pro hipgrep, tá bom? E continuam usando, mas por baixo dos panos tem uma ferramenta escrita em Rust, que é mais rápida, que tem os bugs resolvidos, e a gente já consegue instalar ferramentas de linha de comando pro nosso dia a dia, para tudo. Então, você substitui o cat pelo bat, que é escrito em Rust, você substitui o grep pelo hipgrep, enfim, para cada uma daquelas ferramentas ali do Linux, tem uma escrita em Rust, que tem alguma vantagem, né, que está modernizada. Então, no dia a dia, você vai acabar usando, né? Agora, Rust é muito bom para fazer ferramentas de linha de comando. Muito bom mesmo, assim. Tipo, você consegue, entendendo o básico da linguagem, expressar uma estrutura, quais são os campos ali que você vai tratar, compilar aquilo para um bináriozinho que vai receber aqueles parâmetros. Isso, e quando você compilar, você tem certeza que não vai ter bug estrutural, e o binário bem pequenininho para você distribuir para quem vai usar, né? Essa é uma vantagem. Eu diria que se dentro de um ambiente DevOps Rust tivesse alguma entrada para quem opera DevOps, acho que essa seria a entrada, você fazer ferramenta de terminal, né? CLI e serviços, né, que vão rodar ali como serviço, por exemplo, um entry point de um container ali, que você vai colocar para rodar e precisa ser rápido, performático e tudo mais, e escrito. Mas, de certa forma, você ainda vai ter que aprender um pouco mais da linguagem de programação em si. E é o tipo de coisa que você resolve também com Go. O Go também tem ferramentas boas para fazer CLI. Eu vejo cada vez menos as pessoas usando Python para fazer isso, por conta do problema do runtime. Você faz um CLI mó bonitinho em Python, mas aí a pessoa tem que instalar o Python e fazer um monte de coisa, né? Então é isso, né? Que eu acho que Rust vai se estabelecer mais como uma ferramenta para você criar as ferramentas para o DevOps, não tanto para você utilizar, scriptar o DevOps, né? Como a gente está acostumado a fazer com o Go e Python.
pra gente caminhar pro final aqui, eu tenho uma pergunta que vai contra o que a gente falou até agora, que é, se você tem uma dica, tá, pros não programadores, como a gente pode dar os primeiros passos, tá? Então, você falou bastante sobre música e uma boa parte da minha vida antes de TI também esbarrei com a música e etc. Então, para quem já esbarrou com alguma coisa de música, eu queria dar um exemplo aqui, que é, tipo, programação para mim parece aprender piano versus aprender violão. Violão, você aprendeu 3 formatos, você não sabe o que você tá tocando, você só aprendeu uma posição de mão e você já toca todas as músicas do Legião. Já pode tocar em todos os encontros dos amigos para expulsá-los da rodinha. Mas piano não. Piano você tem que aprender muita coisa e ganhar uma habilidade para sair alguma musiquinha. Comparando aqui, usando isso de exemplo, tem alguma dica que eu sei que não tem como pular passos, mas passos práticos assim, porque eu entendo, você falou do seu curso sobre Python, né? Que é para conhecer Python e para entender como ele funciona e tudo mais. Mas e para colocar isso na prática, né? Que eu já estou trabalhando com DevOps, eu já uso Ansible, por exemplo, um abraço para Red Hat. Eu já uso Ansible, por exemplo, no meu dia a dia, e eu queria ir um pouquinho mais longe do que só usar os módulos que já existem. Eu quero editar ou entender o que aqueles módulos estão fazendo, sabe? E ir um pouquinho mais longe. Entendi. Assim, sem dúvidas que acho que Python é a linguagem que eu recomendaria para quem não é programador, né? Porque a linguagem foi pensada, desde que ela nasceu, ela foi pensada para ser usada por esse público. E para você conseguir ir além, sem necessariamente fazer um curso de programação, né, que vai te levar para um pensamento mais computacional assim, eu acho que a melhor coisa é a prática, né? É você fazer pequenos projetos e descobrir como as coisas funcionam. Tem alguns livros, né? Por exemplo, tem um livro chamado Automatizando Tarefas Chatas com Python, né? Automating Boring Tasks with Python. E esse livro é mais ou menos assim, é tipo exemplos em que você vai usando a linguagem para resolver coisinhas que não vai a fundo, sabe? Vai te explicar ali o que está acontecendo por debaixo, o que é que você está usando, se é funcional, se é orientação a objeto, se é um design pattern. Simplesmente você vai fazer funcionar, né? E vai usar outras bibliotecas e outras coisas. Então, esse tipo de material, né, que é um material mais de tutorial, assim, é o que eu acho interessante. Lá na Linux Tips, eu estou começando a fazer material assim, já tem um lá, que é um workshop de desenvolvimento de API. Uhum. Em que não necessariamente a pessoa precisa ser programador, porque no workshop eu vou falando o passo a passo e vou mostrando, sabe? Show. Então assim, você quer desenvolver um endpoint, uma API e tal, é aqui, ó, baixa isso, põe esse arquivo aqui, escreve isso daqui, na hora que você sair no navegador você vai chamar o JSON e vai entregar isso daqui. Eu não explico nada do que tá acontecendo ali de protocolo, nada por baixo, entendeu? É mais na prática. E a gente tá investindo bastante nesse formato de workshop, porque eu acho que tem essa demanda, sabe? Da pessoa que não quer entender programação e teorizar sobre programação, que é só fazer mesmo, colocar a mão na prática. Então, esse tipo de coisa eu acho que ajuda muito. Tem alguns repositórios, eu não tenho aqui o link, mas tem repositórios de projetos, sabe? De ideias de projetos no GitHub. E são projetinhos simples, tipo fazer uma calculadora, fazer alguma coisinha assim, que você não precisa ir lá entender algoritmos e tudo mais. Você só vai usar bibliotecas e ir resolvendo problemas, né? E para quem está na área de DevOps, eu acho que desenvolver, de repente, coisas que vão resolver problemas de automação é um caminho que ajuda, porque você já consegue colocar em prática, né? Tipo, se você usar Ansible, você criar um módulo em Python pro Ansible para fazer alguma coisa que você tá fazendo lá com o Shell, né? No Ansible você consegue chamar diretamente um Shell ali, e às vezes não é tão recomendado você chamar direto o Shell. Então você pode pensar em falar assim, ó, vou criar o meu próprio módulo aqui no Ansible, com Python, que é basicamente você vai criar uma estrutura de pastas e colocar um arquivo Python lá dentro para receber os argumentos que vão vir do seu YAML, sabe? Uhum. Bem estruturadinho. Então você já começa a fazer esse tipo de coisa para colocar em prática, né? E ali você vai usar a estrutura simples do Python, tipo listas, dicionários e coisas assim, né? Então a minha dica é essa, tentar automatizar tarefas às vezes do trabalho ou às vezes coisas inúteis até. Sei lá, eu quero baixar
todos os Pokémons que tem no Pokédex, na Wikipedia. Enfim, tem que ter essa coisa de fuçar e de sair fazendo. E para fazer isso, você não precisa pegar um livro super denso ou entender como a linguagem funciona. E uma coisa que eu falo muito é o seguinte, não se preocupe se o seu código não está pythonico, né? Essa palavra pythonico significa que o seu código está dentro das standards, que é o código lindo, bonito e arrumado que a comunidade aceita. Seu código pode ser ruim, não tem problema. Se você atingiu o seu objetivo, sabe, e você fez um código ali mais esquisito ou não nomeou as variáveis do jeito correto, isso não importa. Se você não é programador, se é alguém que trabalha ali na área de DevOps, por exemplo, essa é a última preocupação que você tem que ter. A sua preocupação é fazer funcionar bem e ser fácil de instalar, de distribuir e fazer sentido, né? Eu vejo muita gente distrair com isso, sabe? Perder tempo e falar assim, mas será que é assim que eu deveria escrever deveria usar uma classe ou uma função? Pouco importa. Usa o que funcionar, né? E vai em frente, acho que essa é a minha dica. Descomplicar mesmo, né? Porque a linguagem Python foi feita para ser descomplicada. Massa. Que da hora. Olha, eu acho que esse episódio talvez foi um dos que a gente foi mais longe, mais profundo aqui. A gente falou de pointer, de memória e tudo, mas a gente termina com um alívio aqui de que, cara, tem o objetivo, alcança esse objetivo, né? E eu acho que talvez na nossa carreira, às vezes tem muita gente que vai dizer, saiba toda a base, né? Não fique aprendendo só ferramenta e etc. Eu sei que eu mesmo já falei isso, a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas é que também tem oportunidade, também tem momento, né? Então, às vezes, nesse momento, você sabe usar a ferramenta, daqui a pouco você sabe mais sobre ela, você pode corrigir um bug, contribuir para a ferramenta e por aí vai, né? Tem uma evolução aí, normal. Depende do seu objetivo também, né? Se você quer ser um engenheiro de software, aí sim, eu acho que você precisa saber a base, né? O mínimo você tem que ter. É que nem você vai construir uma casa, né? Você quer ser um engenheiro aí de construção, você tem que saber ali, tipo, calcular os bagulho correto, né? Agora, se você quer ser só pedreiro, né? Você, de repente, tem que saber mexer a massa e botar para funcionar e um pouco dos conceitos, que é o caso, tipo, eu sou um programador, pedreiro de software, né? O famoso pedreiro de software. Tá bom. Muitas vezes a gente quer colocar o negócio para funcionar, né? E bola para frente. Acho que essa distração toda de tentar fazer tudo muito corretinho pode atrapalhar, né? Tem que fazer as coisas funcionarem. E assim, eu acho que eu falei muito, né? Talvez tenha ficado muito denso. Eu tentei falar de uma maneira mais simplificada. Se ficou mais denso, sinta-se à vontade aí para cortar algumas partes aí que você achar que... Nunca! Porque eu falei muito. Nunca. Olha, se ficou mais denso, pessoal, imagina só. Eu tô achando difícil e o Bruno acabou de falar, deixou mais difícil, porque ele disse, eu expliquei do jeito simples, tá bom? Então, olha, mas... Não, tem um recado. Se você, como eu, achou que isso é muito complexo e são muitos detalhes, etc., dá para saber mais, dá para ir mais longe. No Code Show tem um monte de conteúdo sobre isso e que vai mais longe, né? Porque eu não espero que você saia daqui do Kubecast, né, aprendendo Rust. Se você chegou com essa expectativa, desculpa te frustrar, pessoal. Eu acho que assim, para quem é o público do Kubecast, né, que é o pessoal mais de DevOps e plataforma, SRI, eu acho que onde é importante, talvez, que aí sim, talvez eu venha agora com uma coisa mais valiosa para esse episódio, tá? Depois de falar esse monte de abobrinha, uma coisa mais valiosa. Para você que é profissional de DevOps, que vai atender ali os pepinos, sabe? Que vai cair as tasks lá no seu Gira para você resolver. Vale a pena você entender como é que funciona o toolchain do Rust, né? Toolchain, a caixa de ferramentas do Rust, tá? Por quê? Como as ferramentas, elas vão começar a ser mais desenvolvidas em Rust, se você pegar essas ferramentas que vão trabalhar junto com o Kubernetes, por exemplo, e com as outras plataformas, pode acontecer de você ter que instrumentar essas ferramentas. E você, por exemplo, vai precisar clonar um repositório lá de um Linkerd, que é escrito em Rust, e compilar, fazer aquele negócio rodar um teste, entendeu? Para submeter um bug, por exemplo. Então, você não precisa saber Rust, mas de repente você ir lá no livro de Rust, que está no próprio site da linguagem, e tem uma parte que fala do toolchain, né? Depois eu até mando o link aqui se for preciso, mas o que é o toolchain? Quais são como que você prepara um ambiente para compilar um código Rust, né? Qual que é a organização? Tem lá a versão, a edição, o workspace. São coisas que a gente já está acostumado ali. E outra, a linguagem que é usada é TOML, né? Que é bem parecida com o YAML.
Então, para você preparar o toolchain, você vai usar a TOML ali para escrever workspace, qual é o toolchain, enfim, qual que é a plataforma que você está compilando ali. Essas coisas mais de administrar o ambiente da linguagem, às vezes até para você preparar um CI, aonde os developers vão mandar para você ali um commit num projeto, e você tem que cuidar do release, sabe? Daquele projeto, né? Preparar um pipeline de release. Você sabe instrumentar um projeto em Rust, assim como você sabe fazer com em Go e assim por diante. Então, essa parte vale a pena, não precisa programar. Você vai só entender como é que está organizado, que são as ferramentas, onde elas se encaixam. Isso eu acho importante, né, para quem... E ficar de olho no que vai acontecer no mercado de WebAssembly e Edge Computing, né, porque vai vir muita coisa aí que vai estar rodando em Rust. Você não necessariamente precisa saber Rust, mas saber o que tá rolando ali, às vezes te dá um diferencial aí até de carreira, né? Às vezes você sabe, os caras estão precisando de alguém ali que, poxa, já sabe como é que funciona um runtime de WebAssembly lá dentro do Kubernetes. Tem uns projetos na CNCF, mais de um, inclusive, né, no ASM-Edge lá, que eles... você consegue plugar um runtime de WebAssembly num cluster que você já tem. No Kubernetes. Né? E então, ter essa skill de saber preparar esse ambiente para quando começar a chegar esses runtimes aí, esses workloads, basicamente o programador vai criar um artefato ali, um arquivo compilado em WebAssembly e simplesmente, eu quero rodar isso dentro do Kubernetes. Como é que eu faço, né? Que é o que a gente faz hoje. A gente manda essas demandas pro SRI, né? Nem sei se é correto, mas a gente vai lá e fala, olha, preciso rodar isso aqui, como é que... Configura isso pra mim aí, põe no config map lá, não sei o quê, e vai ter ali uma coisa rodando em WebAssembly que foi escrita em Rust, e às vezes você vai precisar entender essa parte mais instrumental. Massa. Corta tudo e põe só essa parte. Esse aqui vai ser um corte para todo mundo aparecer aqui e descobrir que não é tão simples. Bruno, pra gente terminar aqui, suas últimas palavras desse episódio, uma recomendação, o que você quiser deixar pra turma aí. Bom, deixa eu ver. Bom, Jabá, lá no Code Show, para quem tá interessado em Rust, tem uma playlist chamada Aprenda Rust. É um mini curso, assim, que eu tenho lá aberto. Então, para quem é curioso, assim, ou para quem quer programar, tá lá, então eu recomendo. O canal não é só meu, tem muito mais gente fazendo conteúdo lá. Vai ter conteúdo de Go, Ruby, Python, Bash, um pouco de tudo. Então... agradeço quem se dá um subscribe lá e ativar o sininho no canal para ajudar, né? Bom, é isso. Eu acho que eu não tenho nenhuma outra mensagem, não. É isso aí. Eu tô muito feliz de estar participando. Sempre tô escutando e tô feliz de ter sido convidado, né? Eu falo demais, eu tenho esse problema. Eu sou bastante prolixo. Às vezes eu falo muito pra chegar no meu raciocínio, que eu vou pensando enquanto eu tô falando, tá ligado? E vai bolando ali a linha de raciocínio, mas espero que agregue aí, ajude as pessoas que estão interessadas em aprender ou navegar mais no mundo da programação. É isso. Não, muito bom, Bruno. Eu acho que foi um papo denso, mas mesmo assim é leve da gente poder escutar. E eu acho muito engraçado ver que quem sabe profundamente um lance, ele consegue falar horas sobre isso, né? E cada vez mais profundo e explicar num bom português aí, muito, muito bem entendível. Obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado pelo seu tempo aí, pela sua participação. Obrigado para você que nos ouviu até agora. Fica ligado nos próximos episódios. A gente se vê na próxima. Um abraço.